A Comissão Nacional do PS está reunida. António Costa voltou a dizer que os portugueses manifestaram, que não queriam a continuação do governo de coligação, mas à entrada para esta Comissão Nacional foi evidente a falta de sintonia entre militantes socialistas neste acordo à esquerda. Os partidos estão divididos. Esta é uma matéria particularmente sensível e as divisões, quer dentro do Partido Socialista, quer certamente dentro também do Partido Comunista. Talvez o Bloco de Esquerda, neste arranjo, seja o partido que, pela sua flexibilidade, melhor se esteja a adaptar às circunstâncias dos resultados das negociações. E se dentro do Partido Comunista as questões estão a ser até fraturantes, e o facto de se ter convocado o Comitê Central para aprovar o resultado destas negociações é, quanto a mim, por um lado, o sinal inequívoco de que vai haver um acordo, mas também um sinal de que o partido está preocupado com aquilo que é o efeito que este acordo terá junto da aceitação de uma parte importante dos militantes do Partido Comunista. Também é natural que no Partido Socialista haja estas fraturas e haja estas divergências de posição perante a estratégia que António Costa adotou. Agora, também não tenho dúvidas de que, estando este acordo firmado e sendo António Costa eventualmente indigitado por Cavaco Silva para formar governo, o partido se reunirá de novo à volta dele. Embora possam vir a subsistir bolsas de contestação e linhas divergentes que se manterão ao longo do trajeto que António Costa vai agora prosseguir. E isso não parece que seja preocupante para António Costa, bem pelo contrário, eu acho que isso é o melhor que pode acontecer a António Costa, porque aí Francisco Assis, por exemplo, se vier a representar essa fação de desagrado, servirá um pouco de tubo de escape para os momentos de maior tensão, de uma maneira semelhante àquela que Manuel Alegre representou no tempo em que José Sócrates era secretário-geral do Partido Socialista e que, quando tinha alguns problemas de aceitação de algumas das medidas que propunha no Parlamento, Manuel Alegre representava exatamente esse tubo de escape que permitia distender a tensão dentro do partido. E, portanto, esse fracionamento que agora nós estamos aqui a assistir, eu acho que deve ser olhado por parte do secretário-geral como um fator positivo, inevitável, mas assimilável dentro do partido, exatamente para que o choque de, como ele próprio disse, o risco desta coligação de esquerda ser de alguma maneira atenuado naquilo que serão as confrontações com a realidade que certamente ele irá viver caso venha a ser empossado como Primeiro-Ministro. Qual é que é a tua opinião? Ontem António Costa dizia numa entrevista que este era um acordo para uma legislatura. É impossível responder à tua questão. Aliás, na última legislatura nós não tínhamos sequer a certeza de que aquele governo, com uma maioria absoluta, composta pelo PSD e CDS, chegaria ao fim da legislatura. E, de resto, chegou a um ponto em que a legislatura poderia até ter terminado mais cedo, depois da demissão irrevogável de Paulo Portas, ou quando, a certa altura, Cavaco Silva propôs a antecipação das eleições em troca de um acordo com o Partido Socialista. É muito difícil agora estimar se esta legislatura vai durar alguns meses apenas ou se vai estender-se até ao final da legislatura. Mas também diria que, se calhar, daqui a uns meses nós teremos uma percepção melhor relativamente àquilo que vai acontecer. Na medida em que, ao fim de algum tempo, ao fim dos primeiros confrontos com medidas que eventualmente não sejam pacíficas junto dos parceiros de coligação, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, perceberemos qual é a consistência do acordo que foi firmado. Eu diria que nós vamos ter, para já, um acordo retórico. O acordo que António Costa, hoje à tarde, já quis explicar, não apenas aos militantes do Partido Socialista, mas também ao país, e o acordo que vai ser depois transcrito para convencer Cavaco Silva da bondade e da consistência desta coligação, de maneira a que Cavaco Silva não tenha argumentos para rejeitar a indigitação de António Costa, e depois teremos o acordo real. O acordo real é o acordo que, quando chegarmos ao Parlamento, perceberemos qual é o grau de resistência que comunistas e bloquistas terão em relação a medidas que o Partido Socialista certamente apresentará e com as quais eles vão ter muita dificuldade em conviver. Porque até agora nós temos ouvido falar das medidas, como ontem António Costa dizia numa entrevista, as medidas simpáticas, os aumentos das pensões, o descongelamento das pensões, a devolução dos cortes para a função pública, enfim, uma série de medidas com as quais certamente as pessoas ficam contentes e que agradam ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista.
Mas se o Partido Socialista pretende manter o déficit abaixo dos 3%, como foi também uma garantia dada por António Costa, vai ter que haver medidas menos simpáticas, medidas que implicarão alguma redução naquilo que é o gasto, as despesas no orçamento. E aí veremos qual é a reação do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista em relação a essas propostas. Eu estou de acordo também que dificilmente Bloco de Esquerda e Partido Comunista vão estar a votar ao lado do PSD e CDS quando chegar a esse momento. Mas há muitas maneiras de criar constrangimentos ao Partido Socialista por parte desses parceiros de coligação. E o facto de eles não estarem dentro do governo dá-lhes uma margem de manobra mais ampla e podem aí sim criar dificuldades acrescidas a este executivo de António Costa. Se ao fim dos primeiros tempos nós sentirmos que António Costa conseguiu encontrar mecanismos de negociação que permitem contornar essas dificuldades, então eu diria que a cada mês que passar pode ser mais provável que a legislatura vá até ao fim e, mais do que isso, terminada essa legislatura, António Costa tenha uma situação privilegiada para poder continuar no poder, eventualmente mantendo o acordo parlamentar com esses partidos ou até integrando-os num futuro executivo de esquerda para uma próxima legislatura. Se logo nestes primeiros momentos sentirmos a fragilidade desse tal acordo real, não do acordo que vai ser apresentado a Cavaco Silva, então eu diria que provavelmente ao fim de alguns meses nós teremos eleições antecipadas para de alguma maneira clarificar quer junto dos eleitores, quer junto dos corpos dirigentes dos partidos que compõem esta coligação, sobre qual é o rumo dos acontecimentos políticos para Portugal. António Costa dizia ontem que está fechado pelo menos o acordo técnico e que faltará um acordo político, Ricardo, com o PCP. Em termos práticos, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que falta o documento essencial para que Cavaco Silva fique convencido da validade desse mesmo acordo. Isto é, a parte que na verdade era a parte mais difícil era a parte programática, a parte em que os partidos concordavam ou discordavam relativamente a matérias com as quais o Primeiro-Ministro vai ter que lidar. A outra parte é a parte mais da retórica, é a parte de um documento que seja suficientemente maleável para, por um lado, convencer o Presidente da República de que há aqui uma alternativa consistente e duradoura, mas que, ao mesmo tempo, permita aos partidos manterem a sua própria identidade e, junto dos seus militantes, manterem a face relativamente às bandeiras que empunharam durante a campanha eleitoral. Porque, quando eu há pouco dizia que há neste momento divisões dentro do Partido Comunista, e obviamente que elas não são visíveis, o Partido Comunista nunca expõe as suas fraturas, ou raramente as expõe, e expõe-nas, e quando isso acontece são momentos particularmente turbulentos dentro do partido. Há uma enorme disciplina e uma enorme contenção relativamente à exposição das suas divisões internas, mas a verdade é que, pelas fontes que os jornalistas têm acesso e que, embora não podendo assumir essas posições, as vão revelando, e elas são mais do que naturais. Estranho era que o Partido Comunista estivesse neste momento completamente tranquilo, pacífico e unido à volta deste acordo, mas, dizia eu, essas divisões são também o sentimento, o sinal de que vão acontecer tempos complicados, tempos difíceis, tempos em que a confrontação com aquilo que é a realidade, e a realidade económica em particular é particularmente difícil, vai colocar desafios que são também muito difíceis. A questão deste acordo político, a vertente política do acordo, tem exatamente a ver com isso. Tem a ver com aquilo que é esse equilíbrio entre aquilo que tem que ser agora manifestado como sinal de garantia para os eleitores e para o Presidente da República de que o essencial está acordado e, por outro lado, permitir sempre ali bolsas de segurança em que a qualquer momento um daqueles partidos possa dizer estão-se a ultrapassar estas fronteiras, e ultrapassando-se essas fronteiras nós não podemos manter a posição que tínhamos tido num ponto inicial. E, portanto, eu diria que esse lado político é aquele que, eventualmente, agora apenas diz respeito à consubstanciação numa narrativa, num discurso que vai ser apresentado aos portugueses e que vai ser apresentado aos nossos parceiros europeus e, em particular, já num primeiro momento, ao Presidente da República. Como será o Bloco de Esquerda, o PEV, e o PCP, depois de mesmo oficializado este acordo com o PS?
Sim, acho que o Pedro colocou aqui o dedo numa ferida muito importante, que é a reação dos partidos à direita numa situação de oposição e depois de terem ganho umas eleições, porque não é estar na oposição depois de terem perdido as eleições. Isso nós já conhecemos, já percebemos, sabemos o que é que aconteceu no passado. Nunca aconteceu foi isto, nunca aconteceu foi um partido achar-se com a legitimidade de ser poder e, a certa altura, deparar-se numa situação de oposição. Também me parece que o perfil particular de Pedro Passos Coelho vai torná-lo uma arma muito poderosa nesse lugar da oposição e com esse argumento que também é muito poderoso de ter ganho as eleições. E isso pode transformar completamente aquilo que é o cenário político com que nos vamos confrontar, e estou completamente de acordo com o Pedro. Mas eu voltava um pouco atrás, há pouco àquela expressão dos reféns, e aí também, mais uma vez, concordo com o Pedro, que é, todos estão reféns de todos, e sempre que um partido não está em maioria absoluta no governo, está dependente daquilo que é o apoio parlamentar que os outros partidos têm que lhe dar. E aí é uma rede muito complexa e uma rede também muito frágil, que a qualquer momento pode quebrar. Eu confesso foi que não gostei muito da expressão que António Costa utilizou quando chegou a esta reunião da Comissão Nacional e quando foi confrontado com essa questão sobre se o Partido Socialista ficaria refém dos partidos à esquerda. Ele disse que não. Nem sequer ficava refém dos jornalistas. Acho uma declaração, enquanto jornalista, acho que é uma declaração pouco feliz. Obviamente, nós, jornalistas, não queremos fazer ninguém reféns, muito menos alguém que tenha legitimidade para constituir um governo, no meu caso agora, do Partido Socialista. E espero é que nós, jornalistas, não fiquemos reféns do poder do Partido Socialista, mas essa é outra conversa. Agora, o que me parece é que não é questão de ser refém, é questão de encontrar parcerias e encontrar apoios que sejam pragmáticos. E aqui a palavra central vai ser esse pragmatismo. Aí a palavra central vai ser a capacidade que os partidos têm de, confrontados com situações que em muitos casos serão complexas, terem o pragmatismo suficiente para muitas vezes terem que esquecer determinados valores que consubstanciam o seu posicionamento político em nome daquilo que é a necessidade de governar. E a dificuldade depois estará aí. A dificuldade estará, por exemplo, no caso do Partido Comunista, que me parece claramente o caso mais sensível, de poder justificar determinadas medidas que até há muito pouco tempo seriam facilmente criticáveis e que agora vão ter que ser aceites. Vou dar um exemplo muito concreto. Está prometido agora o descongelamento das pensões, nomeadamente das pensões mais baixas. Mas quando olhamos para os valores que vão ser devolvidos, nós percebemos que, por exemplo, ao nível das pensões mais baixas, o acréscimo de valor vai ser cerca de €1. Eu imagino o que é que não diria o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda se PSD e CDS propusessem isso. Imediatamente iam dizer que €1 é ridículo e que é até uma afronta para quem tem pensões tão baixas ser-lhe devolvido €1 em cada mês. Certamente que não vai ser essa a retórica que encontraremos nesses partidos no momento em que essa medida for aprovada. E aquele euro vai ter um valor simbólico muito importante e vai representar que claramente a esquerda está a ganhar espaço e vantagens para uma população que foi subjugada com medidas de austeridade muito duras ao longo de 4 anos. A retórica em política é muito importante. Foi a retórica política que fez com que, depois destes 4 anos de austeridade, Pedro Passos Coelho ganhasse as eleições, convencendo os eleitores de que o pior já tinha passado. Será também a retórica política, assente nesse pragmatismo, que poderá levar, eventualmente, António Costa a garantir poder durante uma legislatura inteira. Ficou muito claro, e sobretudo nestes últimos meses é mais do que evidente, que os presidentes não são de todos os portugueses. Os presidentes têm um vínculo ideológico, têm muitas vezes um apoio partidário que depois obriga a uma recompensa por esse mesmo apoio e, da mesma maneira que em outros momentos presidentes à esquerda tiveram um papel muito importante, por exemplo, no derrube de governos à direita. Estava-me a lembrar da ação que Mário Soares fez contra Cavaco Silva nos últimos anos do seu segundo mandato e estava-me agora a recordar da colagem clara que Cavaco Silva fez a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas, protegendo em muitas situações mais complicadas o governo da coligação de direita. Os presidentes, quando são eleitos, têm um programa e esse programa acaba por os condicionar do ponto de vista do seu posicionamento. E Marisa Matias, embora o seu slogan seja esse, uma presidente para todos os portugueses, uma por todos, penso que é esse o slogan que ela está a utilizar, a verdade é que ela já neste discurso já se está a posicionar na presidente que não vai estar ao lado
de uma facção do país, mas querendo proteger outra que ela denomina os portugueses, mas que na verdade é apenas uma parte deles. E esse é o equívoco que eu acho que deve ser, até do ponto de vista pedagógico, e acho que nós jornalistas aqui temos um papel na tentativa de tentar clarificar um pouco estas matérias, fazer entender que a escolha de um presidente não é para escolher alguém que depois nos vai representar a todos por igual ou que vai estar no mesmo exato lugar relativamente a todas as forças partidárias. Não. Há presidentes que vão estar mais próximos de uns ou outros que estariam mais próximos de outros. E isso vai ser particularmente importante nos próximos meses. Eu diria que, no momento em que ficar clarificada esta matéria sobre quem é que vai governar, o posicionamento dos partidos relativamente ao que eles farão no momento em que chegarem ao poder